Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. A gente vem nessa sequência aí das 21 leis de liderança e hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês da 14ª. Inicialmente, sobre a lei da aquisição. Alguém faz alguma ideia do que se pode tratar? De adquirir. Mais alguém tem algum palpite? Gabi? Porque eu confesso que a hora que eu cheguei nesse capítulo do livro, eu falei assim, beleza, adquirir o quê? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Mas, gente, a lei da aquisição, ela fala um pouco sobre como as pessoas, elas compram o líder e depois a visão que esse líder tem a oferecer, né? Como as pessoas, inconscientemente, elas gostam de concordar com as pessoas que elas seguem. E dentro disso, o que eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês hoje? Quem são as pessoas que nós estamos escolhendo como líder? Quando a gente fala líder, a gente se prende muito ao meio corporativo, às pessoas que estão dentro do nosso ambiente de trabalho, mas a gente vem já há semanas vendo que não é só isso, né? Não são só as pessoas dentro do ambiente de trabalho. E daí, deixa eu pegar o teu caderno. Eu queria trazer algum exemplo que o livro dá sobre isso. Aqui o livro traz pra gente, quando eu falo de as pessoas comprarem primeiro o líder e depois a visão, ele traz uma fórmula matemática, vamos dizer assim. Eu não sou o Eduardo com números, mas o que o livro diz, né? Se você não compra o líder e você não compra a visão que ele tem a oferecer, você vai buscar outro líder. E daí a gente tem outro exemplo também. Eu vou abreviar para ficar mais prático para vocês. Se você não compra o líder também, mas você compra a visão que ele tem a oferecer, o que você faz? Você vai buscar outro líder também. Qual que é o exemplo que eu consigo? Qual que é o exemplo que a gente consegue trazer daqui? Por exemplo, um time de futebol. Vocês concordam que qualquer treinador de um time de futebol, de um esporte, ele tem uma visão em comum, que seria o quê? Fazer o time ganhar, fazer o time pra frente. Vocês concordam? Se o time não compra o líder, mesmo ele tendo a mesma visão, ele vai buscar outro líder de qualquer forma. Porque as pessoas, elas vão comprar primeiro a liderança. Outro exemplo também. A minha letra consegue ser mais feia que a do Eduardo, fiquem tranquilos. Se você compra o líder, mas você não compra a visão, dentro desse exemplo também, se você compra o líder, mas não compra a visão que ele tem a oferecer, você vai buscar outra visão. A gente consegue ver isso como exemplo, às vezes, quem consegue ver, por exemplo, já passou por aí, pessoas que começaram um relacionamento e falam, nossa, essa pessoa depois que começou a namorar mudou da água pro vinho. Alguém já teve esse exemplo? De conhecer alguém que, por causa de um relacionamento, mudou partido político, mudou time de futebol? É totalmente normal. Porque, de repente, aquela pessoa comprou aquele líder. Não compra a visão, ela busca outra visão. E o último exemplo seria, se a pessoa, ela compra o líder, compra a visão que esse líder tem para oferecer. Naturalmente, ela segue o líder. Então, dentro disso agora, exemplificando um pouquinho, eu retorno à pergunta, né? Quem são os líderes que nós estamos escolhendo para seguir? E quem é líder nesse exemplo, né? Líder são todas as pessoas que nós escolhemos dar ouvidos, que nós escolhemos pedir conselhos, são todas as pessoas que nós escolhemos compartilhar. Como, por exemplo, seu pai, a sua mãe, um influenciador. Quando a gente fala assim que as pessoas naturalmente, elas concordam com as pessoas que elas seguem, eu, por exemplo, eu não sigo ninguém na internet, nenhum famoso que eu não concorde com aquilo que ele fale. Então, exemplifica bastante disso, né? E daí, o que eu queria... Falando um pouquinho disso, o que eu queria pensar? Alguém tem algum exemplo ruim
da lei da aquisição? Um exemplo ruim que a gente consiga pensar de pessoas que utilizaram dessa fama, dessa forma de terem pessoas acompanhando, utilizaram isso de uma forma negativa? Alguém consegue dar um exemplo ruim disso? Eu vou trazer um exemplo ruim para vocês. Hitler. Vamos pensar no exemplo negativo? Então, ele esteve à frente, né, de um movimento nazista que matou 6 milhões de pessoas, dentre homossexuais, ciganos, judeus. E, para mim, ele é um ótimo exemplo ruim dessa questão, porque, embora tenha acontecido toda essa tragédia, existiram milhares de pessoas que concordavam com a visão dele e compraram ele. Então, assim, é um exemplo ruim da lei da aquisição que a gente pode ter no dia de hoje, né? E voltando também sobre isso, eu quero trazer uma frase que o livro diz, que é: o seu sucesso é medido pela capacidade de levar as pessoas aonde elas precisam ir, mas você só consegue isso se elas comprarem você. Então, assim, dentro desse exemplo negativo que eu dei, vocês concordam que as pessoas compraram ele? As pessoas que o apoiaram? Certamente, né? Ele conseguiu fazer com que isso acontecesse. No comercial, a gente fala um pouco sobre isso. Não só no comercial, claro, né? Mas como é importante a gente acreditar no nosso serviço, acreditar no nosso produto antes de querer vender alguma coisa para um cliente. Então, por exemplo, eu não consigo chegar no cliente e falar assim que se ele contratar estágio, ele vai ter um ótimo custo-benefício, que o estagiário vai ser uma mão de obra que ele vai poder desenvolver, que vai ser bom para a empresa dele, se eu não acreditar nisso. Aí o cliente vai estar lá: ai, mas o estagiário trabalha bem? Aí eu vou falar: mais ou menos. Ah, mas vai ser bom para minha empresa? Aí eu vou falar assim: você vai ter aí uma redução singela de custo. Então, assim, não tem como. A regra número 1 quando a gente vende um produto é você acreditar naquilo que você está vendendo. É difícil. E o recrutamento, ele passa por isso também, né? Porque antes da gente oferecer uma vaga para um estagiário, para um cliente não, para um estagiário, para uma mão de obra CLT, você tem que vender a empresa. Às vezes é um pouco mais fácil, mas você tem que acreditar que aquilo vai ser uma contribuição para a vida da pessoa, né? Então, isso acaba voltando, né? Eu gostei muito dessa palavra que o livro traz. Bom, devido à minha altura, tá um pouquinho complicado aqui. Que é a palavra acreditar. Eu tô me esforçando, gente. Que vocês concordam que a gente precisa acreditar para comprar o líder. Acreditar naquilo que ele tem para oferecer. Por exemplo, quando a gente está em época de campanha eleitoral, a gente precisa acreditar nas propostas que eles estão dando para a gente poder votar naquele candidato. E também eu preciso acreditar para comprar de alguém. Então é extremamente fundamental esse processo. Eu dei o exemplo de vendas, né? Mas é porque com pessoas não seria diferente. Aí dentro disso, pessoal, eu já dei um exemplo ruim. Acho que só tem um aqui. Tem duas? Eu já dei um exemplo ruim da lei da aquisição para vocês. Mas eu queria que vocês me ajudassem a pensar em um exemplo bom da lei da aquisição. Tati? Tem algum exemplo bom? Mais alguém? Uma pessoa assim que utilizou a credibilidade das pessoas, uma pessoa que foi comprada pelas pessoas e utilizou isso de forma positiva. Paulo Vieira. Paulo Vieira. Mais alguém? Leila? Quem? Mandela. As pessoas não sabem nem quem é Mandela. Então aqui, o que é Mandela? É de futebol? Grau,
Ah, Sócrates se encaixa? sim, são exemplos, né? E eu confesso que quando eu cheguei nessa parte do meu estudo, eu fiquei pensando assim em diversos nomes. Eu fiquei pensando dentro de cenário político, eu pensei em pessoas famosas, não tão famosas, para trazer a história para vocês. Dentro da Bíblia eu pensei em Moisés, mas assim, chegou um determinado período da minha análise que eu falei assim, não tem um exemplo melhor do que Jesus para poder falar disso. Era impossível trazer outra pessoa para falar disso se não fosse Jesus. E assim, saindo um pouquinho do contexto religioso e analisando ele mesmo como um líder, né? A gente consegue perceber que Jesus, ele teve um case tão importante quando a gente fala de liderança, de gestão, sem ao menos ter um CNPJ aberto. Ele não tinha lá no LinkedIn CEO, head de não sei o quê. Então, assim, agora a gente vai trazer um pouquinho dessa percepção de alguns pontos que a gente consegue falar sobre a caminhada, exemplos que se aplicam, né, na lei da aquisição. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar coisas que faziam Jesus liderar através da lei da aquisição. O primeiro ponto que a gente pode observar é a humildade. Alguém aqui acha que Jesus era humilde? Sim, né? A gente vê na Bíblia que ele lavou os pés dos discípulos, né? Isso mostra pra gente a importância de um líder servir. Então, assim, a gente já falou aqui sobre isso algumas vezes, né? Entre a diferença aí de um chefe e um líder. Que o líder, ele serve, ele tá sempre pronto para se doar, ele tá sempre pronto para ajudar, né? E para contextualizar um pouquinho disso, desse tópico de humildade, alguém consegue abrir rapidinho em Mateus 20, 28? Quem tem Bíblia no celular? E quem foi mais rápido? Alguém conseguiu abrir? Assim como, Fala um pouquinho mais alto só, por favor, Gi. assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui fala um pouquinho, né, sobre como foi essa humildade de Jesus. O segundo tópico que eu gostaria de colocar é a empatia. Alguém acredita que Jesus foi empático? Foi, né? Então ele se importava com as pessoas. Ele se importava em alimentar os famintos, ele se importava em curar os doentes. E uma coisa muito legal que a gente consegue perceber é que, olha como é que a gente consegue trazer exemplos lá de trás, né? Ele não tinha um beabá para curar as pessoas. Eu não vou curar você de um jeito e depois, em outra situação, eu vou curar do mesmo jeito. Ele entendia a importância de tratar as pessoas de forma exclusivas, né? Não tinha um passo a passo, um manual que ele replicava. Cada parábola, cada situação era uma forma de cura diferente, era uma forma de ajudar as pessoas de um jeito diferente. A gente entende hoje, conhecendo mais sobre perfil, que as pessoas elas merecem ser tratadas de formas exclusivas. Eu não preciso fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Tratar o outro como eu gostaria que me tratasse. Eu preciso tratar o outro como ele gostaria que fosse tratado, né? E daí, para exemplificar um pouquinho disso, sobre empatia, quem consegue abrir em Mateus 9,36? Pastor. Mateus 9,36. Lê de novo, por favor. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então aqui mostra um pouquinho quando a gente fala, né, de empatia. O terceiro ponto seria autenticidade.
Então, assim, a gente entende que Jesus, ele praticava aquilo que ele pregava. Ele vivia de acordo com os seus valores e ele vivia de acordo com aquilo que ele acreditava. Quando a gente fala de valores, quem consegue falar aqui rapidamente quais são os valores da nossa marca? Alguém sabe de cor? Algum? Fé? Mais algum? E qual que é o último? Honra, né? Vocês entendem quando a gente fala assim de comprar o líder, consequentemente, seguir a visão dele, concordar com a visão do líder que a gente escolheu, vocês entendem a importância de saberem o valor do líder que vocês estão seguindo, da empresa que vocês estão trabalhando? Porque aqui nesse exemplo, Jesus sabia muito bem quais eram os valores e os princípios, né, que ele acreditava. E em quarto ponto, a gente tem aqui visão e propósito. Então, assim, ele tinha uma visão e um propósito muito claro daquilo que ele seguia, do que ele ia fazer, estava tudo muito claro para ele. Qual que era o propósito de vida dele, né? A gente já falou aqui também várias vezes sobre propósito, como é importante você saber aonde você quer chegar, como você vai fazer de repente, ou ter uma noção. Quando a gente está mais envolvido nesse mundo de desenvolvimento humano, de treinamento e tudo mais, eu posso dizer que 50% deles, eles vão trazer aquela frase do Alice no País das Maravilhas, que fala basicamente que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho basta. Basicamente isso, né? Então, isso reflete bastante sobre a gente ter ciência de qual que é o nosso propósito. E por último, que seria o quinto ponto, seria a capacidade de inspirar. Então, assim, ele conseguia sempre inspirar as pessoas ao seu redor, que particularmente eu acho o ponto mais bonito de todos, né? E para contextualizar um pouquinho disso, alguém consegue abrir em João 10:10? Já? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. E vem para que tenha vida, e tenham como abundância. Aqui tem algumas versões que fala uma vida plena, né? Mas também, ele inspirava as pessoas a ter uma vida em abundância. E dentro disso, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Dentro, quando a gente fala de liderança, né? Além de todo o contexto prático, ele também tinha as pessoas. Então, ele escolheu 12 pessoas ali, aleatoriamente, vamos dizer assim, não eram pessoas com grandes potenciais exuberantes, né? Para ensinar, capacitar, de certa forma, gerenciar. Então, a gente entende que essas pessoas estavam aprendendo fundamentos de como liderar pessoas. Essas pessoas, elas compraram o líder antes de comprar a visão. Ou alguém acha que quando Jesus chegou para essas pessoas, estava extremamente claro aquilo que ele ia fazer. Então, as pessoas compraram o líder, elas acreditaram nele, no que ele tinha para oferecer, e depois a visão, né? E daí, dentro disso, gente...
Como eu posso aplicar a lei da aquisição na minha vida? Até que ponto as pessoas que você lidera concordam com você? Até que ponto as pessoas que você lidera compram você? Então, assim, quem são as pessoas que eu lidero? Às vezes é dentro de um relacionamento, às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes você está liderando pessoas que você nem conhece. Então, assim, aqui, vou colocar formas de ganhar credibilidade das pessoas individualmente. Vou colocar alguns tópicos que o livro traz de exemplo pra gente, tá bom? Agora não tá tão reto assim. Vocês acham que é importante desenvolver um bom relacionamento com as pessoas por conta da lei da aquisição? Alguém consegue trazer mais um exemplo legal de formas de como a gente consegue aplicar a lei da aquisição na nossa vida? Escutar? Você acha que um líder, ele escuta mais ou ele fala mais? Ele escuta. Ser honesto, né? E autêntico. Você tem algum exemplo, Jéssica? Confiança? Tem um exemplo muito legal que o livro traz pra gente, que é dar ferramentas para as pessoas fazerem melhor o seu trabalho. Vou colocar aqui ferramentas para não ficar meia hora escrevendo. O que mais, Gi? O que você acha? Estava preparada. Atitudes. Atitudes. Vou colocar aqui, atitude. Se saiu bem. Aqui tem outro exemplo que o livro traz que eu achei bem legal também. Ajudar as pessoas a atingir suas metas pessoais. Eu acho que uma pessoa, uma liderança que está aplicando a lei da aquisição, ela certamente, como a gente deu o exemplo de Jesus, ela está ajudando as pessoas também. Sem esperar nada em troca, claro. Vou colocar aqui ajudar. Olivia, você tem mais algum exemplo? Exemplo de como a gente consegue aplicar a lei da aquisição na nossa vida. Isso aí, escutar, falar menos. Bom, e por último tópico seria desenvolver as pessoas como líder. Quando eu trouxe o exemplo de Jesus, que eu falei dos 12 discípulos, ele também estava ensinando as pessoas a serem líder, né? Concordam? Então, gente, aqui a gente tem ferramentas de como a gente pode aplicar a lei da aquisição, que não seria comprando nada, adquirindo nada. E dentro disso é o que eu posso trazer para vocês hoje. Obrigada.